Olá pessoal, hoje vamos falar sobre sementes. Muitos de vocês já ouviram falar sobre esse tema e como eu acho muito interessante tocar nesses pontos e sobre uma experiência que nós tivemos, que eu tive, né? Então eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. A gente sempre debate, eu e uma amiga que gosta muito desses temas, sobre os frutos das nossas ações, né? Então, durante um tempo nós fizemos isso. E aí, nós podemos até experienciar o efeito de um pensamento negativo que ela teve e que foi assim, para ela, uma experiência de que realmente quando a gente semeia algum tipo de pensamento, geralmente aflitivo, né, no nosso campo mental, ele acaba trazendo algum efeito. Então o que aconteceu? Ela passou por um fato de uma separação. Ela namorava e o namoro estava indo muito bem e de repente o rapaz terminou com ela. Aí o que ela fez? Ela, com muita irritação e não aceitação do fato, ela mentalizou, ela pensou com muita raiva. Aí olhava o carro dele e imaginava riscando o carro muitas vezes e riscava com muita raiva. E aí ela depois comentou isso comigo. Ela falou assim: eu acho que eu vou acabar recebendo o efeito disso, porque ela pensava, além de pensar esse ato negativo da ira, ela pensava e aliava o plano emocional junto. O tempo passou e aí, quando ela viu o carro dela riscado, ela imaginou, tá aí o efeito daquele pensamento que ela teve. Por quê? Para o plano mental dela, aquela ação que ela estava imaginando com muita ira, com aquela emoção, né, de irritação, para o plano mental aquilo que ela estava fazendo era real. Ela plantou uma semente negativa e ela frutificou com o mesmo resultado, um carro riscado. Tempos mais tarde passou, quando ela estava num carro, em uma via, ela estava estacionada, ela não tinha como parar, nem para o lado direito, nem para o lado da frente, porque estava no engarrafamento. Vinha uma pessoa, um carro na calçada, dando ré, e ela gritava dentro do carro para a pessoa parar, e nada da pessoa parar, bateu na porta dela. Ela ficou extremamente irritada com aquilo, parou o carro na frente, aí o rapaz veio atrás e ela gesticulou e gritou e fez aquela cena de irritação. Depois até ela ficou arrependida com a capacidade de irritação que ela ficou e o escândalo que ela fez em relação àquilo. E aí o rapaz falou: senhora, eu pago. Ele, até a reação dele foi com uma extrema educação: mas eu pago, a senhora não precisa ficar tão nervosa e tal. Aí ele acabou pagando, né? Naquele momento ele não teve. Ele recebeu toda aquela carga negativa de irritação e ele, assim, entre aspas, não teve culpa. Não teve... Enfim, ele acabou causando aquilo, mas ele não tinha intenção e ele reparou aquilo que ele fez. Aí ela pensou: o efeito negativo. E aí, o tempo se passou. O que aconteceu? Quando ela estava no trânsito, alguém gesticulando, gritou e foi extremamente grosseiro, da mesma forma que ela foi injusta com aquele rapaz. Essa pessoa foi injusta com ela, gritando e gesticulando. Mas ela não se estressou, porque ela sabia o motivo daquilo, a causa daquilo.
quando nós temos essa consciência, quando nós temos esse olhar sobre as coisas que nos acontecem, um olhar, não é um olhar de baixo, de perto da coisa, como se você olhasse numa tela. Se você pegar um pedacinho da tela, da pintura, você não vai entender o motivo daquilo, vai achar, ué, para que serve isso? Mas quando a gente consegue ampliar e começa a observar nossas ações, nossos pensamentos, por que acontecem as coisas conosco, os efeitos. Aí, muitas das vezes, vocês devem estar se perguntando, por que aconteceu tal coisa comigo, mas eu não me lembro de ter feito isso, eu não me lembro. Olha, nós não nos lembramos nem do que nós falamos algumas horas antes, que dirá daquilo que pensamos alguns meses atrás ou alguns anos atrás. Porque muitas das vezes as sementes que nós plantamos na nossa mente, na nossa palavra e na nossa ação, elas demoram para o resultado surgir. Então a gente muitas vezes, quando recebemos as reações daquilo que aconteceu, nós não lembramos. Então a gente fica extremamente chateados com aquilo que aconteceu, achando que nós somos vítimas. E nós somos vítimas das nossas próprias ações, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias ações de palavras, e das nossas próprias palavras. Nós precisamos também... aí muitas das pessoas falam, por que eu estou passando por situações financeiras, uma situação financeira difícil, eu acho que eu nunca peguei nada de ninguém, nunca fiz nada. Olha, roubar não é só uma situação financeira. Nós podemos, nas nossas situações cotidianas, nós podemos fazer isso. Vejam só, quando uma criança chega para nós extremamente alegre para mostrar um desenho, e a gente olha para aquele desenho e fala, ai, não estou com tempo, ai, vai para lá, não quero saber disso, ai, muito feio, vai fazer outro. A criança fica tão triste, nós acabamos de roubar a felicidade dela. Então, o ato de roubar não necessariamente precisa ser de dinheiro. Nós podemos roubar a felicidade de alguém em algum momento, com alguma palavra. Às vezes a pessoa chega, eu acho que eu vou fazer direito. Aí a pessoa fala, você, uma pessoa que não gosta de estudar, imagina se vai ser um bom advogado. Deus me livre entregar uma causa para você. Pronto, gente. Uma palavra dessa pode desmotivar a pessoa, pode roubar toda a carreira daquela criatura. Imagine o efeito dessa palavra. O efeito dessa palavra pode produzir na vida de uma pessoa. O contrário de alguém que chega e motiva. Nossa, a pessoa sabe que a pessoa não gosta muito de estudar, mas a pessoa pode falar de outra forma, pode dizer, você sabe que você vai ter que se dedicar, você vai ter que se esforçar, vai ter que estudar muito, essa carreira requer muito estudo, mesmo que depois que você tiver formado, você vai precisar estar sempre se reciclando, mas se você quiser, vá em frente, é isso aí, se é o que você deseja, lute por isso. A gente pode conseguir tudo na vida, basta se esforçar. A gente pode ser tudo o que nós quisermos. Então, assim, nós podemos dizer as coisas com muito cuidado, porque nós afetamos a vida das pessoas que nos cercam e, consequentemente, nós trazemos a infelicidade para nós mesmos. E nós, depois que recebemos o efeito, nós sequer podemos lembrar que aquilo ali foi fruto de uma ação negativa nossa. Agora, uma questão importante.